Olá pessoal, vamos ao especial de língua portuguesa para o concurso de analista técnico do TRF4. Nesse tipo de prova, são certas as questões de análise sintática interna, que é o tipo de análise que nós fazemos para descobrir os elementos que compõem uma oração. E o principal elemento de uma oração é o sujeito, conteúdo que nós aprofundamos muito nas nossas aulas aqui, ok? Então, para a gente localizar o sujeito de uma oração sem risco de errar, nós temos que fazer três coisas, três procedimentos, então. Acompanhem aqui na tela. Primeiro, a gente verifica se a oração tem verbo impessoal, porque os verbos impessoais, eles não têm sujeito. Se eles não têm sujeito, não há concordância do verbo, e o verbo ficará sempre no singular. Descartada a possibilidade de haver verbo impessoal, se faz aquela velha perguntinha antes do verbo que é que ou quem é que. A minha resposta será o meu sujeito. E se o verbo vier acompanhado da partícula ser, coloca-se o ser na pergunta para localizar o sujeito. É o que acontece na famosa frase, aluga-se esta casa. Como é que eu localizo o sujeito? Coloco o ser na perguntinha, que é que se aluga esta casa. Esta casa é o sujeito, logo o verbo vai ficar no singular para concordar com o sujeito. Aluga-se esta casa e alugam-se casas, porque aí o sujeito foi para o plural. Nesse sentido, é muito importante a gente acompanhar o que nós vamos colocar aqui na tela. Nós temos a tendência na língua portuguesa de iniciarmos a nossa oração pelo sujeito, ou seja, construirmos uma oração na ordem direta, como tu podes acompanhar aqui. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. O que eles vão fazer na hora do concurso? Eles vão quebrar esta ordem. Eles vão colocar o sujeito no meio ou no final da oração, para fazer com que o aluno erre essa localização do sujeito. Mas quem é nosso aluno aqui não vai passar por isso, porque nós temos N dicas para que isso não ocorra lá na hora. Então vamos acompanhar essa questão aqui. Veja, ocorreram naquela rodovia durante o feriado de carnaval muitos acidentes com morte. Ocorreram não é verbo impessoal, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer a pergunta que para localizar o sujeito. Que é que ocorreram muitos acidentes com morte. Olha que o núcleo do teu sujeito está no plural, acidentes. Então o verbo tem que ir para o plural para concordar com este núcleo. Ocorreram acidentes e não ocorreu acidentes. Outra coisa muito importante que nesta prova com certeza eles vão colocar, que é o seguinte: a gente faz a concordância do verbo com o núcleo do sujeito, certo? E não com as palavras que orbitam em torno deste núcleo. Veja essa questão aqui na tela do último concurso da FCC. Olha só. Ao se reconstruir uma frase do texto, houve deslize quanto à concordância verbal em. Então o que nós vamos fazer para acertar essa questão? Nós vamos localizar o sujeito e com ele concordar o verbo. Se todos esperávamos um bom acordo na COP15, frustrou-nos o que dela acabou resultando. Certo? Que é que nos frustrou? O que dela acabou resultando. Esse sujeito, núcleo, é o. Então o sujeito está no singular, o verbo fica no singular, frustrou. Vamos ver a letra B. Acabou culminando num final dramático naquele 18 de dezembro de 2009, o período de 2 semanas de acaloradas discussões. Certo? Que é que acabou culminando? O período de 2 semanas de acaloradas discussões. Veja que o núcleo do sujeito aí é período e com ele o verbo vai concordar. Por isso que o verbo ficou no singular, acabou. Agora vamos à letra C. As nações pobres propôs-se uma ajuda de 30 bilhões de dólares, medida que não deu aval nenhum dos países insatisfeitos com as conversas finais. Olha só, as nações pobres propôs-se. Que é que se propôs? Uma ajuda de 30 bilhões. Veja que o sujeito é ajuda. Então o verbo propor tem que concordar com o seu sujeito e por isso ficará no singular. Agora vamos ver a letra D.
Deveram-se as manobras de desconversas na definição das tarefas dos países, o impasse final das negociações das entabuladas em Copenhague. Certo? Vamos pegar esse verbo, deveram-se. Olha só como eu tinha falado antes, o verbo está acompanhado da partícula se. Então vamos colocar esse se na pergunta para achar o sujeito. Que é que deveram-se? Que é que deveram-se o impasse final das negociações. O sujeito é o impasse final das negociações. Esse sujeito está no singular impasse e o verbo tem que ir para o singular. Então teríamos que colocar deveu-se as manobras e não deveram-se as manobras. Então a alternativa que nós vamos marcar aí é a letra D, certo? Eu encontro vocês nas aulas de português. Aulas de português é na verbo jurídico. Até mais!